Não há um dia tão especial, o dia da escola dominical. Lembro com saudades dos domingos de manhã, a igreja reunida, a comunhão entre os irmãos, o sorriso do pastor, a união dos corações. Que saudade da pureza, que saudade dos amigos, que saudade dos domingos de manhã. Estamos de volta hoje, há dias que eu não vim aqui, 2 semanas, vezes que eu não tive na escola dominical, me parece, mas hoje estamos aqui de volta para juntos mais uma vez falar da palavra de Deus, esta lição muito maravilhosa que fala, está chegando no fim do livro do Apocalipse, e fala do Evangelho do Reino no Império do Mal. Fala exatamente do tempo que este Evangelho vai ser pregado, independente, sendo o mesmo Evangelho, mas independente desse que a igreja prega, porque a igreja já estará com o Senhor. Porém, existe o remanescente de Israel. Temos lido o versículo aqui, que precisa o versículo 4. A leitura fala: estes são os que não se contaminaram com mulher, que são vivos. Os irmãos já entenderam esse versículo, não sei se Esses são os que não se contaminaram com mulheres. É porque eles realmente não se casaram, são virgens, ou porque representam um estado assim, de santidade por eles. Porque, assim, o casamento não é uma parte da salvação, porque tem vários homens de Deus que foram salvos, né? Abraão, Isaac, Jacó eram casados. Quando eu li isso aqui de início, eu fiquei um pouco preocupado. Sabia que era mais pregado em Israel, era bem na frente, a gente estava falando nele. Eu digo: e agora? Como é que isso? Aí eu fui descobrindo pela palavra de Deus, e depois escutei algum homem se preparar também da lição sobre isso aqui. Eu já estava entendendo, mas quando eu escutei, acabei de ficar mais feliz, porque eu estava sabendo que era o pensamento meu, foi aquele que aquele teólogo ensinou e mostrou, que não precisa nem muito teologia isso aqui. Mas esses que não se contaminam com mulheres, significa dizer as pessoas que realmente amam, isso acaba você está dizendo, e que abandonaram toda a prática de idolatria, que significa na área uma prostituição. Então, esses homens vão ser separados e eles não terão contato mais com o mal. Eles são reservados para enunciar o Evangelho, separados com o primício de Deus. Por isso que são chamados primícios de Deus aqui. Nessa área, a igreja do Senhor já está arrebatada, não está mais pregando o Evangelho, que já pregou no seu tempo. O tempo da igreja é bom. Depois a igreja arrebatada não vai mais pregar, está com o Senhor, transformado num povo glorioso. Mas o remanescente de Israel, os 144 mil, são judeus. Vai haver um número grande de pregadores dentro da tribulação. E esses homens, muitos morrerão, martirizados. Por isso que João via aquele número grande, dizendo assim: Senhor, até quando nós vamos ficar aqui no fim do sangue dos santos? Porque os santos do Velho Testamento já estavam seguros. Ele estava falando de alguém que tinha sido daquela hora, daquela tribulação, porque os santos já tinham sido. Estavam ressuscitados. Quer dizer que esse homem aí não coincide entre Israel dentro após as lutas no período da tribulação. Para pregar o Evangelho, eles são pregadores. Esses homens são vocês, como os pastores da época. Os pastores e os crentes, uma comparação. As duas testemunhas, estava em Natal certa vez perguntando, porque muitos diziam que um pastor em Natal, que imagem que dizia, ele era muito preparado na escritura, mas eu não entendia bem, fiquei escutando, mas eu me aguentei e não fui responder a ele. Era até o meu pai na frente. Mas esse ponto ele estava errado.
Mas eu não respondi isso não, porque ele respeitava muito a idade dele, eu não ia conter coisa. Ele disse que Enoque e Elias iam voltar para deixar o povo se arrebatar. Mas ele não esqueceu de ler em Hebreus que Enoque, para não ver a morte, foi pelas ladadas. Então ele não vai voltar. Se a Bíblia diz para ele não ver a morte, então como Deus vai comprar ele de novo para morrer? Então a palavra de Deus é mentirosa, não? Então a Bíblia diz, então Elias, o que entendemos é o símbolo da igreja, é a comparação da igreja ressurreta, que vai ser trasladada. Por isso que ele se apresentou. E Elias, a comparação da igreja, que vai se ressuscitar, porque ele tinha o profeta Moisés, e Elias, que ia ser arrebatado. Então apresenta aqui Moisés e Elias, no texto que vamos ver já, como que fosse Moisés o sistema, porque Moisés e Elias causaram grande pavor aos homens do mar. No Egito, Moisés transformando água em sangue, com todo o tipo de praga que Deus permitiu. Só era Moisés para lá, para cá. Então esses dois homens cumpriram no mesmo período, no mesmo característica de Moisés e Elias, transformando água em sangue com Moisés, e Elias impedindo de chover. A Bíblia diz que esses homens têm poder de fechar o céu na época dos 2 mil, né? Com 42 meses, né? Com 1.260 dias, né? Então, 3 anos e meio, né? 3 anos e meio, 46 meses, né? 40, né? 4 vezes 6, 3 vezes 6, dá 1.260 dias, né? Está marcado aí, né? Aqui, 1.260 dias. 3 anos e meio. Dividido por 12 meses, né? 4 vezes 12. 3 vezes 12. 1 mais 6. 42 meses, 1.260 dias. Então, eles têm, por isso que vem, como alguém pensava antigamente, quando não conhecia bem o assunto teológico, eles pregavam o que pensavam. Por isso foi preciso estudar, alguém estudar teologicamente para entender a área teológica também, para discernir melhor. Não foi apenas para pensar que a teologia faz alguém pastor ou faz alguém santo. Não. Faz ele mais um conhecedor. Então, eles diziam, se Moisés e Elias não é mal, porque usava esse sistema: fogo caindo do céu, água transformando em sangue, chuva impedida de chover. A Bíblia diz que eles têm poder para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiser. E Moisés, quantas pragas foi? Então eles têm as mesmas características. E por que esses homens vêm com essa característica? Eu descobri lendo a Bíblia e lendo os livros que ajudam. Olha, por que para o mundo dele, o mundo da época, com muitos centenários anos, que o mesmo Deus que operou lá no Egito não mudou nada. Ele tem o mesmo poder para operar agora, do mesmo jeito, transformado em sangue, se quiser. A Bíblia diz em Apocalipse que eles vão fazer com que o mar se torne sangue e morra a terça parte da criatura vivente no mar. Quem está pescando nem adianta. E nas fontes também, o anjo derramou nas fontes de águas potáveis, que a água povo beber água também para ter muita sede e blasfemar. É o juiz de Deus está aí para eles blasfemarem. Querem o mal, não quiseram Deus, então agora chegou a hora dele receber o castigo que merecia. Deus é bom, mas também chega a hora do castigo. Então esse daqui que nos contaminaram, como você quer dizer, significa homens, eu tive lendo, além de alguém me ensinar, eu descobri pela palavra que realmente são pessoas, não era porque como é que a igreja não tem pecado nenhum, o sexo no tempo, ou no casamento. O pecado do sexo é antes, é a pessoa se prostituir antes, é a pessoa viver por aí se prostituindo, aí Deus não se agrada disso. O homem faz porque é teimoso, ou a mulher faz porque é teimoso. Ou a carne reina para fazer, não é? Mas não está certo. Agora, Deus tem para. Com os pastores que ensinam sobre casais, eles ensinam então certo. Deus tem prazer no casal que tem a sua sexualidade legal, sem brigarem, sem se negar o outro. Deus gosta disso, porque ele sabe que ali haverá paz. A Bíblia diz
que ninguém se separe do casal, a mulher não usa se separar do casal sem que haja um comum acordo. Aí, olha, para que não caia no laço do diabo, né? Às vezes só assistiu hoje. Sim. E sistema viu, coisa linda, como ele explica. Parece até improvisando, mas é certo. Mas é uma bênção de Deus. Aquele homem faz mais de 20 anos que ensina sobre casa. Ele disse que tem feito muitos casais que estavam para se acabar voltarem à paz. Por quê? Ele disse que até na área sexual, ele diz até a maneira da saúde que chega. Um casal, por exemplo, se caminhar 5 quilômetros por uma caminhada, o ato sexual, ele com a esposa dele, ele ganha, vocês queima caloria, muito mais do que se fosse caminhar 5 quilômetros de caminhada. E ele diz até profeta e mais fazedor. Porque Deus não está ignorando isso, não, porque você é o casal, não tem para isso não. Deus não tem nada contra o sexo do casamento. Por isso ele botou o homem e a mulher. E por que o homem é mais forte? Porque o homem tem 5 litros de sangue, a base é sair. Pode até alguém estar com mais, mas a base certa é de 5. E a mulher só 4. Então o homem de qualquer forma, por isso que ele é homem. Ele é uma pessoa sempre mais forte, ele precisa, ele sempre mais necessidade do que a mulher na área sexual. Porque ele é alguém como é diferente. E os homens que estudam sobre isso, eles falam tudo, né? Porque eu não, sobre essa área eu não conheço muito, porque não estudei nada sobre o corpo humano, sobre a vida, a vista do homem daqui, não sei não. Bem, mas vamos para outra área. Então, nós estamos falando das coisas. Então, esses assuntos aqui que eu li, sobre os que não são virgens, não quer dizer que ele nunca tenha casado. Não, porque esses 144 mil que tem para casar. Aí a gente é lógico, a gente tira por isso aqui, não vamos pegar o pé da letra. Porque senão alguém pode se dar o pé da letra, a pessoa diz, nossa, eu sou solteiro, não vai casar, não vai ficar paralisado aqui e pronto. Não, não é nada disso. Esse ato aqui significa que eles se separaram desse mundo. Então, não se contaminar aqui, mulheres aqui, significa dizer todo ato que alguém fora de Deus estão adorando ou servindo, se prostituindo. E a prostituição na área sexual é prostituição. E também alguém se prostrar a outras coisas e a dar outras coisas, se prostituir após aquilo ali. Contra Deus, não é isso? Então, nessa área, eles não se contaminaram. Eles se separaram. O Senhor se separou. Ele podia até estar no estado, mas como o Senhor separou, eles agora vão ser pregadores, além dos gentios que vão pregar. E aí vamos ver muita gente martirizada. E João viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de povos, nações e línguas, misturadas. Essa multidão não era a igreja que ele estava vendo, não. A igreja estava com o Senhor. Então, a multidão que ele via era o povo que estava servindo a Deus, os que tinham morrido martirizados. Dessas milhares de pessoas que vão aceitar, Deus vai, o poder do Espírito de Deus não vai atuar mais na época da grande tribulação como habita em nós. Ele vai habitar dando força ao povo. A Bíblia diz que ele retira, mas não é porque alguém fica ao pé da lei dizendo, diz que Deus abandonou. Ele não vai mais atuar, como se diz, como a Bíblia diz, que Paulo diz, só existe um que impede a entrar no Cristo, então ele não vai impedir quando Cristo, é como ele fica restrito a isso aí, mas que vai dar força ao cristão para permanecer, entendeu? Agora, contra o homem livre não aparecer, ele permite. Deus não permite que ele venha, entendeu? E mais, enquanto ele estiver, ele não chega. O anticristo não chegará, porque a Bíblia diz. Insiste um que impede, segundo os teólogos, segundo o entendimento, segundo a Bíblia, se a gente olhar a referência mais referência, você vai encontrar que é o Espírito Santo, que impede a chegada do anticristo. Já existem muitos, mas o homem mesmo, o anticristo real, que é ele mesmo chamado, pode ter muito anticristo no pensamento de negar a Deus, mas não como o homem do poder. O inimigo, o homem, o assolador, que é o anticristo mesmo, o governo mundial, podemos dizer, né? Que vai tomar conta da parte mundial, ele mandando de tudo. O anticristo é esse, é um governo mundial, religioso, e se torna um religioso hipócrita, era muito hipócrita, mentiroso, guardando dentro dele a mentira, e logo depois ele se transforma num demônio, porque o demônio toma conta dele. Está entendendo? Mas a igreja, o povo não vai deixar de pregar, a igreja. Alguém às vezes prega e eu discordo do ponto. Ó, enquanto a gente não vamos pregar, tá certo, vamos pregar. Mas enquanto a gente não pregar, Jesus não prega.
vai chegar a hora de alguém e o mundo não precisa evangelizar todo mundo. A Bíblia diz que o evangelho do reino será pregado a todo mundo, então virá um mundo. Segundo essa lição aqui, irmão, se a gente observar, o evangelho só vai se terminar de pregar na grande tribulação. Para salvar a gente. Não vai para salvar a gente, não. A igreja foi arrebatada. A igreja fez o trabalho dela, pregou o que pôde até Jesus vir, não é? Agora, nós não podemos parar. Porque se a gente parar, se Deus tem uma missão para nós, até um tempo, até uma conta, até de salvos, para poder vir buscar a igreja, então quanto a gente não completar, se uma comparação que eu estou fazendo, ele não vem buscar. Se ele tiver uma conta, a minha igreja tem que ganhar tantos milhões de pessoas. Enquanto eu completar, eu não vou levar, não vou buscar. Não é uma comparação que eu estou fazendo, não é que está vindo Jesus assim. Entendeu? Então ele arrebata a igreja. Mas a Bíblia diz aqui nesse ensino, que eu vou falar hoje aqui para a lição, já leio. Estou dando esse detalhe agora para a gente entrar logo para a guerra. O remanescente de Israel, os 144 mil, vão pregar o Evangelho. As duas testemunhas, lá na cidade, no centro da cidade, perturbando o anticristo, porque eles pregam para destruir ele. Os cristãos, irmão, mas os dois profetas lá, que segundo os entendidos, são dois eminentes pregadores que se levantarão. Aqui ele não declara, eu estou falando assim comparação. Agradece, mas a Bíblia cala sobre esse ponto, ninguém pode dizer. É fulano e fulano. Mas estava falando sobre um teólogo lá em Natal, um amigo. O que você entende das duas teorias? Pastor Eduardo, não Eduardo, lá da missão da gente. São dois eminentes pregadores que se levantarão do próprio Israel. Não é ninguém descendo do céu, não é ninguém como alguém, mas com poder, não sistema de Moisés e Elias, não sendo Moisés e Elias, mas no meu sistema, capaz de derramar todo o castigo que vai ter. A teoria dele, não sei se baseado em algumas partes, já nesta lição o escritor aqui desse carro, né? Vamos calar, deixa, e realmente a gente fica. Sabemos que as duas testemunhas, se ela vem direto do céu, bem, se é dois homens que se levantam, as duas testemunhas vão pregar. Literalmente falando, eu creio. Depois eles vão ser mortos como o seu Senhor foi. E depois ressuscitados também. Para causar o terror aos homens, saber que esses homens eram de Deus. Por isso que eles vão ser ressuscitados na presença deles. Entendeu? E depois que eles foram arrebatados, segundo quem entendemos, é que diz na lição, o anjo desce para pregar o Evangelho eterno. O mesmo Evangelho que pregamos. Evangelho eterno é o mesmo. Significa o Evangelho do Reino de Deus. Se é do Reino de Deus, é eterno, né, irmão? É o mesmo que nós pregamos, só que nós somos materiais, estamos pregando como homem material aqui. Mas é do meio. Por isso que ele tem poder. Se fosse um evangelho daqui, inventado, não tinha poder. Por isso que esse evangelho transforma a minha vida, a sua vida. Porque ele tem poder. A Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus de salvação para os que. Então, o que é que acontece? Disse, este evangelho do rei será pregado a todo mundo. Quem é que tem condições de pregar esse evangelho a todo mundo? Se não esses anjos que vão voando. E ninguém pode matá-los. Escuta a voz e o evangelho dos anjos é o seguinte: é sobre a visão, sobre o juízo de Deus e os homens se arrependem. Muita gente vai se aceitar através da mensagem do anjo do céu, ouvindo uma voz poderosa do céu. Então muita gente vai se converter e não vai ter diálogo que possa impedir dele seguir. Vão matar eles e eles não vão. Deus vai dar força, o Espírito Santo de Deus vai atuar assim, não impedindo o império do mal reinar. Por isso que diz aqui, né? O evangelho do rei do império do mal, porque é nessa hora. Agora nós estamos no mal reino. É diferente, não tem o anticristo dominando, dizendo que você tem que comprar uma marca para poder comprar ou vender se quiser vender. Não, nós somos libertos. Tem país aí comunista, sim, nós somos país comunista. Não é ainda o poder geral, mas esse poder vai chegar até aqui. Vai chegar no mundo. Eu acredito que vai chegar no Brasil, porque se o governo é mundial, porque esse anticristo vai ter um período de governo mundial? Porque Deus vai permitir que ele tem essa vontade de Deus, é tão. Repare com Deus Pai, vai permitir Satanás governe. Está entendendo? Um pouco de tempo, no mundo inteiro, mas por um pouco de tempo. Mas esse pouco de tempo ainda é controlado por Deus, está entendendo? Por que é controlado por Deus? Deus permite que ele governe o mundo inteiro. Ele, em todos os países do mundo ele tem ação e seja recebido. Mas acontece que é controlado porque ele faz tudo o que ele quer. Destruir todos os crentes que Deus vai permitir que alguns morram martirizados, mas nem todos.
Deus vai guardar. Então ele é limitado de qualquer forma. Agora o Senhor vai depois tomar esse reino de Satanás e reinar eternamente. Isso é que é maravilhoso. Vender não terá fim. A pedra caída. Lá na história de Apocalipse, né? E esse de Daniel, quando o rei sonhou um sonho, viu que uma pedra caía, cortava o Senhor e batia nos pés da estátua. Aí Daniel disse, a mulher disse, é assim, e essa pedra é o rei, é alguém que vai descer, nunca vai ser filho de Jesus Cristo. E aí acabava o derradeiro, era o império derradeiro que vem, que aí vai se acabar com o poder desta pedra que vai esmagar e não se levantará mais, que virava em pó, uma pragana da ilha e o vento vai lá. Então, o império mundial vai se acabar, quando o Senhor acabar não terá mais ele, nunca mais, nunca mais. O Senhor reinará com o seu povo eternamente. No céu e terra será uma coisa só. Vamos para frente. Então, entendeu, né? Sobre os homens que nos contaminam, é isso. Nós também somos considerados assim. Nós somos reis. Se fosse na área também. E não se contaminamos com mulheres. Por quê? Nós deixamos tudo para seguir Jesus. Essas mulheres, no assunto figurado ou comparativo, é as coisas do mundo. Nós não queremos mais nada dela. Quando casarmos ter a nossa mulher, é lícito fazer isso e está certo. Por isso que o crente pode não ter que lutar. O novo não for, arranja um trabalho se o crente puder casar. Paulo disse, vai de abraçar a casa. Ele queria dizer, só é de cair no erro, é casa. Agora por quê? É como diz o pastor estava falando. O problema do casamento não é casar, é a permanência agora do casamento. Porque alguém se casa no outro dia, não quer mais ver. Ou a mulher não quer mais ver, qualquer besteira vai se embora, não é? O problema é esse, né, irmão? Mas casar não. E está certo, agora o pastor Josué Gonçalves está dizendo, hoje o problema é esse, o casal não permanece. Caso o diabo está jogando na cabeça, que ele deve se apartar e deixa os filhos abandonados, deixa tudo aí pronto. Aí o que Satanás quer, ver filho sofrendo, ver filho nas mãos dos outros, sofrendo na mão de outra mulher, ou abandonado, ou na casa de um avô, sendo maltratado, o avô às vezes é ruim, não cuida do filho, né? Ou a mãe arranja outro homem, aí a irmã dele. Não para. Vivendo com a família não é difícil, hoje tudo junto. É uma luta, né, irmão? Para se criar um filho e trazer ele direitinho, todos os dois ali unidos, parar, depois de separar, rapaz, é difícil. Vamos ver. Eu vou deixar a introdução e vamos passar que agora nós temos, mas vamos passar mais rápido, porque já temos uma explicação boa. Apesar de sua truculência, que é uma palavra, coisa grosseira ou violência, que é o Cristo é assim, ele é grosseiro e violento. Se aparece muito bom, se apresenta bom, mas não presta. Apesar de sua truculência e soberba, o anticristo não conseguirá emudecer a voz do Evangelho, nem calar a voz dos mártires. Os mártires são todas pessoas que morreram martirizadas. Morreram, mas não calaram. Estevão era morrendo e não calou. E sofrendo o céu aberto. E ainda pediu perdão dos homens. Pedro era morrendo e agradeceu a Deus que ele estava morrendo daquele jeito, como o Senhor. E assim outros nunca calaram. Venhamos, venha não gastar o Evangelho, ele lutando para calar. Mas o diabo tem lutado, mas não calará. Durante a grande tribulação, Deus levantará muitas vozes, eloquentes e poderosas, que não temerão proclamar-lhe a palavra. É o que nos mostra claramente o Apocalipse. O que disso concluímos? A Bíblia Sagrada continuará a ser a inspirada, inerrante e soberana palavra de Deus. E a sua pregação e ensino não serão interrompidos. Logo haverá também salvação de almas após o arrebatamento. Nesse tempo a igreja de Cristo já não estará na terra. Todavia Deus continuará no controle de tudo. Até o próprio diabo que dará a impressão de reinar absoluto estará sob o seu comando. A voz divina não pode ser calada. Entendeu? O diabo chega e diz, agora eu tomei conta disso. Mas aí quando pensar, porque quer fazer uma coisa e dizer, isso aí não. Você diz, pode reinar, faça o que quiser por aí. Pode fazer, agora aqui, nesse caminho aqui tem controle. Esse cérebro meu você não vai tocar.
E não pode mexer. Não pode mexer. O que não for para ser martirizado, for para pregar o evangelho até o fim, ele não morre. É de haver uma coisa, e alguém nunca tocar nele. Outros vão ser mortos, pregar, mas morrer antes. Mas não leva. Deus vai dar uma força tão grande na grande tribulação, os juízos são tão grandes que uns blasfemam, mas outros, através do juízo, que estão vendo de Deus, eles se entregam totalmente ao Senhor, custe o que custar, eles preferem o céu. Eles creem que vão para o céu, então morrem, como aqueles homens que estão, os homens-bomba, que morrem com alguém que ensina a eles que eles dali tem um lugar no céu, um lugar melhor, quando é mentira. Mas os crentes é diferente, eles têm a certeza de Jesus Cristo que tem um lugar certo. Então morrem e não se entregam, não se rendem. Nós estamos aqui. E nós que estamos aqui, a gente pode dizer, meu Deus, eu não sei se eu suportava o que os avós suportavam. Irmão, talvez suportasse. Porque na hora da agonia, na hora da tribulação, Deus poderia dar a mesma capacidade de Deus. Aqueles homens, eu não acredito que você vai concordar comigo, você vai concordar. Eu não acredito que eles fossem diferentes de nós, eram carne também. Meu jeito. Agora eu acredito que Deus é quem dá aquela coisa aí, pessoal. Porque um homem, insiste em Deus, seu Espírito de Deus fortaleceu e dá aquela força, ele não aguenta ser alguém chegar e dizer assim, vai morrer agora, ou morre, ou nega ou morre agora, vamos já cortar o seu pescoço. Ele segue, na carne ele segue, que a morte é pesado. Cortar o pescoço, o cara sabe que vai morrer naquela hora, sabe que vai morrer, mas não quer morrer naquele dia. Mas ele diz, pode cortar o pescoço, mas vai cortar o pescoço. É o Espírito de Deus naquela pessoa, né? Eu acredito. Então era assim que Deus fazia. Isso podia acontecer com qualquer um de nós que Deus chegasse a esse ponto. Né? Lá em Roma eu estudei um livro que dizia assim, que eles pegavam os cristãos, amarravam vivo numa estaca assim, e tocavam fogo para iluminar as cidades. Exatamente. O livro do cristianismo conta toda essa história e outro livro mais que conta sobre o cristianismo. Eles amarravam os postos, cheios de pano e muita roupa, sabe? Alto controlado, jogavam alto. Ou não era nem alto, que queimava ligeiro, era um tipo óleo que queima devagar, mais devagar, aí ele pegava fogo devagar e queimando lentamente, né? Que era para clarear os jogos que eles já tinham na época, tipos de jogos, não tinha, como os campos de futebol hoje, né, que tem muita iluminação, não tinha, eles amarravam, se aproveitavam, podemos dizer, pegar quase 5 cristãos, tinha muitos presos, esse daqui vai ser para alumiar hoje o nosso jogo, aí se ficava lá, o povo jogando, vai no tipo de jogo que eles tinham, e agora os cristãos estão queimados até se apagar. Policarpo, o bispo Policarpo, que é o Teoquinho, ele disse, e eu amarrar ele disse, pode me deixar em solto, o Senhor Deus me dá a força para suportar as chamas sem estar amarrado. Ele não amarraram ele. As chamas se incendiaram e não queimaram o Policarpo. O imperador irado retirou ele de lá. E disse, golpei com a espada, porque o fogo não está queimando ele. Mataram ele e golpearam a espada, porque o fogo não queimou. Segundo a história do livro do cristianismo, eles contam. Então eu acredito. Então vamos à fé. Irmão, entra agora ali. Então, irmão, o diabo não terá poder sobre Deus. O poder, mesmo na impressão de reinar absolutamente, estará sob o seu comando. A voz divina não pode ser calada. Leia agora, irmão. Tendo a palavra de Deus após o arrebatamento, no primeiro toque. Muita gente ainda supõe que após o rapto da igreja, a Bíblia Sagrada perderá a sua inspiração. Tal crença origina-se de teologias e narrativas extravagantes e antibíblicas. A palavra de Deus, porém, subsiste eternamente. Isaías 40, versículo 8. Então, existia um altar popular na época passada, quando eu era muito criança, os pregadores pregavam assim. Por isso foi preciso, não estou dizendo, esclarecimentos teológicos. Para que, embora muitas coisas nem tem que ser salvo por isso não, só que eles entenderam errado. E nesse ponto até aceitaram Jesus até mais rápido. Mas não estava certo. Eles diziam, eu escutei muitas vezes, eu era muito, e até quando eu comecei ainda a falar no início, muito novinho, ainda falei. Porque era o que eu escutava, não conhecia nada ainda. Estava lendo pouco a Bíblia, outros livros não tinha estudado nada, não tinha feito nem um curso teológico, nem para um conhecimento mais esclarecedor. E ainda disse, diz os irmãos, eu escutei o irmão pregando, testemunho muito novo de idade.
não tinha muita base bíblica, como agora ainda preciso muito ainda, e nunca ninguém aprende tudo. A Bíblia vai apagar as letras, você vai ficar só o livro, encontrando o livro, quando o Senhor arrebatar a igreja. Assim seria a palavra do Senhor. Que palavra era essa que se apagar? Para quê? E então o resto do povo não ia se basear, irmãos. Não tinha mais a Bíblia. A Bíblia vai continuar do mesmo jeito. Aí vai ser lida por esse remanescente de Israel e o gentil. A multidão é grande, irmão, porque João via de povos, nações e línguas de todas as tribos, não é? Juntos. Uma grande multidão. E João perguntou: Senhor, quem são estes? E de onde vêm? Ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Olha. Então não era a igreja. Se está ouvindo da grande tribulação, que a Bíblia fala tribulação. Irmão, o que nós estamos passando aqui, ela não chega nem no carro, nem no cheiro, um pouquinho dessa tribulação. A Bíblia diz que ela é uma tribulação como nunca houve no mundo e jamais haverá. Nunca houve e jamais haverá. E a tribulação de Jerusalém foi grande. No ano 70. Os cristãos teve um rei mau na época, antes, a gente conta a história, eles abriam os ventres das mulheres e cortavam as crianças vivas. Na época passada, há anos, eu estava lendo um dia dessa história. Esse homem mau foi morto terrivelmente depois, pelos próprios israelitas, castigado por Deus pelo mal que eles faziam. Ele cortava as barrigas das mulheres grávidas, deixava a criança cair para se destruir, para acabar com os israelitas. Era o tipo de aquele homem alemão que destruiu 100 milhões de judeus, porque ele tinha ódio dos judeus. Só ódio dos judeus, que era o povo de Deus. Um endemoniado. Mas morreu miseravelmente, fugido, e depois morto pelos próprios povos dele que se revoltam contra ele, né? Então, a Bíblia, ela permanece a palavra de Deus. Ela é eterna. Está no livro de Isaías aqui, está no livro de Salmo, né, irmão? Tem todo canto. A minha palavra permanece eterna. A Bíblia permanece para o povo dele. Se a Bíblia se apagasse, como era? Só alguém falando, mas alguém dizia: onde está escrito? Estava na Bíblia, está apagado, não tem mais nada não. Então você não sabe de nada, você está dizendo uma coisa que não sabe. Hein? Ela permanece. Ela permanece. É conversa, teologias, narrativas extravagantes, né, irmão? De quem não tem conhecimento. Leia mais uma. A palavra de Deus é eterna. Vamos para acabar de provar aqui. A própria Escritura testifica de sua perenidade. A palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, se a Bíblia viesse a perder a sua inspiração após o arrebatamento, como ficariam os últimos atos do plano divino? Sim. A propósito, será com base na Escritura que o Israel no milênio será reorganizado. Leia com atenção os últimos 8 capítulos de Ezequiel. Leia no livro de Ezequiel, que o irmão leu agora, os últimos capítulos, 8, né? Os 8 capítulos de Ezequiel, e você vai ver se a palavra não estou dizendo que ela é permanente, que é... Vai. Só quem não lê as escrituras que pode ficar engolir uma dessas. É como eu estou dizendo, quando eu era menino, por isso que Paulo disse, quando a gente é menino, que espada muito rapazinho, eu estudava lá na Bíblia e nem conhecia nem outro livro. Eu acreditava que era assim, porque escutava os pastores começaram, muito leigo. Como eu também não tenho a vista de doutor, eu sou leigo. Mas tenho mais conhecimento agora, graças a Deus. Não em alto nível teológico, porque também não estudei nível alto de teologia, mas que mais ou menos conheço um pouco da palavra de Deus, e o que eu não sei eu me calo, né? Para que não vá falar coisa que não é, que não sei. Então, ela permanece eternamente. A palavra de Deus, como ia ficar? Os atos do plano divino? Ficaria as escrituras sem valor. Com qualquer outro livro que alguém apaga, diz: vamos apagar isso aqui que a gente vai nem ninguém vê mais que isso aqui foi uma mentira, né? Tem livros que apagaram, foi uma coisa tão fácil que aquilo o povo faz até de queimar. Pronto. Documentos e mais documentos são queimados por aí, por muitos andares. Os governos juntos aqui, vai ter um tempo que eles queimaram. Que não tem validade mais nem para a justiça se apresentar. Tem uns anos, sabe que tem? Outros são guardados para sempre. Por quê? Tem documento que não pode jogar fora de jeito nenhum. O registro nosso vem até a nossa
A gente morre e alguém continua com alguma coisa guardada ainda, né? Por uma prova, né? Enquanto a gente tá... E a Bíblia é eterna. A Bíblia é eterna. Vai de geração em geração. Ainda vamos ler aqui, para nós pedir para os irmãos ler. Irmão Lendo da Varia, vamos lá, irmão. Os dois pontos. A palavra de Deus é o fundamento do juízo. É o fundamento do juízo. Onde é que está? Final. Onde é que você está? Sim, é. Juízo final. Vá. Além do livro da vida, outros livros serão abertos no dia do juízo final. Conclui-se, pois que as Escrituras Sagradas lá estarão, nelas se encontram tanto as promessas quanto os juízos divinos. E cada um dos juízos de Deus é para sempre. Palavra do Salmo. Posto que a Bíblia Sagrada não perderá sua divindade e inspiração, quem a proclamará após o arrebatamento da igreja? O Apocalipse mostra que esse trabalho ficará a cargo dos mártires, dos 144 mil, das duas testemunhas e do anjo que percorrerá os céus com o Evangelho eterno. Segundo o que entendemos aqui, ficará a cargo. Os ensinos das Escrituras agora não terá mais, a igreja não precisa mais. Você tem que lutar agora. Eu, você, no programa de rádio, enquanto tiver a hora, é dando a palavra lá, é agora. O Senhor, no dia da vida dele, Messias Chargino não vai cobrar de você. Se ele arrebatar hoje você, ou se ele tirar hoje eu ou você, agora, mesmo aí está a questão, que Deus nos livre, se ele quiser, e nos arrebatar, nos levar, de qualquer forma é arrebatado. Se a gente partir hoje, mesmo a nossa idade, somos arrebatados, não em corpo, mas o Espírito vai ser levado para o paraíso e aguardar a ressurreição. De qualquer forma, aguardar. Mas o Messias Chargino não poderá dizer naquele dia, eu não vi o Evangelho, porque todo dia se escuta uma palavra sua, uma palavra dele. A necessidade de Messias Chargino está sendo evangelizada. Se nós não estamos saindo direto nas ruas, é cultos na rua, é esse programa agora a semana inteira, todo dia estamos levando uma palavra de assunto diferente, de ensino, do perigo do juízo final, de evangelho, de como alguém seguir, tanto para a igreja como para ela está sendo evangelizada. Não tem para onde dizer que não foi evangelizado, que não está sendo. Estamos pagando, investindo R$150 por mês, sem poder quase, mas para o bem da obra de Deus, né? Eu sei que essas palavras que estão falando nessa rádio não é para se mostrar, é o meio da gente atingir mais. Já que o cara não quer vir, mas alguém na casa dele, deve ligar esse rádio ou escutar da casa dele. O cara não quer ligar, mas está lá na casa dele escutando que o povo bota o rádio bem alto, até que eu faça escuto nas casas. Entendeu? Então, mas na época que vai ser a cargo dos mártires, quer dizer, enquanto morrerem, né? Eles estão pregando. Quando morrer, os que morreram martirizados não pregam mais, mas já pregaram. E os que estão vivos vão pregando. Das duas testemunhas e pouquinho, 2 anos. Não sei nem quantos é. Bom dia, não sei se era 2 anos, como era ele. Ele viu o anjo que proclamava no Evangelho eterno. E esse Evangelho é que vai chegar aos confins da terra. Vai entrar lá no setor da janela 10 por 40, que ninguém entra lá, nem meios de comunicação com o governo entra, mas o anjo eu quero ver ele matar. Quero ver nisso destruir o anjo, quando ele passar pregando. Quando ele ouvir a voz aqui, que ele quiser pensar que é uma pessoa, até jogar uma coisa para destruir, o anjo já vai vir de novo, vai? Aleluia. Não está. Então, é o único que pode pregar, e a Bíblia diz, então esse Evangelho do reino será pregado até a todo mundo, então virá o fim. E eu pergunto, o fim veio do arrebatamento, irmão? Para quem está entendendo o fim veio das coisas do arrebatamento? Não. Se vai haver ainda 1000 milênio. E 1000 anos de vida o povo vivendo, está no Brasil, que inicia está agindo, todo mundo. Então o fim é quando depois do milênio, de tudo, no período da tribulação, o Senhor vai matar os 5 depois para implantar o milênio. Mas vai haver procriação. Aí, agora o Senhor é o governo. No fim, Satanás se levanta de novo, mas Deus uma vez apaga a raça humana, uma vez, todos os que estão seguindo ao governo de Cristo são conservados em vida para o reino eterno do Senhor, espiritualmente falando. Mas os que se revoltarem e seguir a Satanás são eliminados para sempre, aí o Senhor só deixa ficar por mundo. Porque aí esses é como os crentes que foram arrebatados, mesmo isso no milênio.
Vamos ler o último, irmão. Deixa eu vou passar para o menino ler. O Espírito Santo após o arrebatamento da igreja. Vamos ver como é que ele vai atuar. Ele não vai ser tirado de uma vez. Vai para a igreja, mas ele tem uma ação restritiva. Vamos ver. Se o Apocalipse mostra que haverá salvação neste período e que, nesse período, a palavra de Deus continuará a ser proclamada, perguntamos, estará o Espírito Santo na terra durante a grande tribulação? Sim, ele aqui estará. Mas como conciliar essa assertiva com 2 Tessalonicenses 2:7. Deixo a resposta com o pastor Donald Stanton, comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal. No começo dos 7 anos da tribulação, o Espírito Santo será afastado. Isso não significa ser ele tirado do mundo, mas que cessará sua influência restritiva à iniquidade e ao surgimento do anticristo. Todas as restrições contra o pecado serão removidas e começará a rebelião inspirada por Satanás. O Espírito Santo, todavia, agirá na terra durante a tribulação, convencendo pessoas dos seus pecados, convertendo-as a Cristo e dando-lhe poder. Entendeu aí? Ele permanece. Aí ele diz, sim. Por quê? Ele permanece no sistema de... Mas que cessará a sua influência restritiva, a iniquidade e o surgimento do anticristo. Agora, ele não atua mais nessa área de impedir que o anticristo venha. Ele fica restrito a isso aí. Mas não fica restrito a operar no meio de alguém para aceitar, a dar força. Ele continuará agindo na nação daqueles que querem aceitar Cristo. Porém, contra o homem do pecado, ele deixa. Porque é Deus que está permitindo. Então, se Deus é Espírito, o Espírito está ali, ele permite que o anticristo venha. Mas antes, com a igreja, ele não veio. Ele não veio. Então, esse mal existe no mundo por todo canto, mas o anticristo mesmo em si, o governo mundial, o homem do pecado, o iníquo, como diz a Bíblia, não reinará enquanto a igreja estiver. Mas quando for arrebatado logo, ele fica liberto. Está liberto agora. O Espírito Santo não atua mais nessa área. Está entendendo? Entendeu o que quer dizer? Atua agora, agindo na vida dos cristãos, das pessoas que querem aceitar Jesus como Salvador, porque senão assim ninguém aceitava mais. Porque a Bíblia diz, irmão, que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não atuar, então como convenceria alguém agora? No meio mais de uma grande tribulação com o anticristo vem, não é? Vamos ver agora, irmão, Veridiano aqui. No segundo tópico, a proclamação dos mártires. Tanto no Império Romano como em nossos dias, muitos são os torturados e mortos por amor a Cristo. Todavia, os mártires, durante o governo do Anticristo, superarão a todas as cifras já registradas. Será o holocausto dos holocaustos. Então veja aí, houve muitas martírios, muitas pessoas martirizadas. Mas nessa época, segundo o que o escritor escreveu aqui nessa lição, o comentarista, ele diz, essa cifra, todas as cifras já registradas serão holocausto dos holocaustos. Aumenta. Continuando. A identidade dos mártires. Chamaremos de mártires aqueles que, na grande tribulação, arrepender-se-ão de seus pecados e se recusarão a adorar a imagem da besta e a receber o seu código. Eles são mostrados no Apocalipse como uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos,
e povos e línguas. Esse povo aqui é como eu já disse, não é a igreja, é a igreja sim, porque no arrebatamento, quando o Senhor vier para implantar o milênio, depois da grande tribulação final, essas pessoas, segundo a Bíblia, ele faz parte da mesma ressurreição, sabe por quê? Ele não é suscitado porque não era um crente ainda, porque morreu. Mas se eles vão reinar com Cristo 1000 anos, se a igreja também vai reinar, então eles fazem parte, sendo já uma segunda fase, mas é a mesma parte da primeira ressurreição. Entendeu? Ele se considera dentro da primeira ressurreição, porque é a ressurreição dos santos. Porém, a segunda ressurreição é a do povo mau. A Bíblia diz que os outros mortos não reviveram até que se completasse 1000 anos. Está escrito? Então, se ele não se reviver até que se completasse 1000 anos, é porque os mortos ímpios, que fala lá em Apocalipse, em Daniel 12 e 2, e muitos naquele dia haverá uma grande tribulação como o povo, né? Aí ele diz, no verso 2 do capítulo 12 de Daniel, né? Ele diz assim, e muitos naquele dia ressurgirão ou ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Veja que ele fala primeiro, a história da Bíblia está certa. Primeiro ele fala, muitos aqui ressuscitarão para a vida eterna. Ele não diz primeiro que uns vão ressurgir depois. Fala, e os outros serão para o horror e terror eterno. Horror eterno. Então, esses outros, ele fala da segunda ressurreição. E a Bíblia diz, bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição. Sobre ele, a segunda morte não terá nada. Então a igreja são as pessoas da primeira ressurreição. E essa multidão aqui, João via que ninguém podia contar. Era uma multidão de povos, de tribos, de nações, trios de povos e línguas. Aqui está claro que é esses judeus e também muitos gentios, toda a nação, arredores do mundo, aonde João via, onde morreu o louvor do Evangelho, pode ser aqui no Brasil. João via essa multidão junto. E ali, esperando. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que eles foram premiados com as vestes brancas e com as palmas na mão. E palmas na mão. São umas pessoas que realmente também Deus tem prazer em receber essas pessoas, porque eles morreram por amor a Ele, numa imensa tribulação que nós nunca nem passamos. Não é brincadeira não. A tribulação deste período do anticristo é uma das maiores do mundo. É problema, mais problema, além do juízo de Deus caindo na terra de outra maneira, está entendendo? Ainda mais a perseguição da guerra, do homem perseguido. Fora o juízo. Porém, a igreja do Senhor soltará alguém, se Jesus viesse hoje a gente ficasse, aí a gente iria provado no anticristo, a história. Nós não queremos isso não. Nós queremos já estar com o Senhor. Enquanto o mundo está aqui no estado de putrefação, de sofrimento, de angústia, de muito terror, a igreja do Senhor está. A Bíblia diz que esse período o Senhor passará as bodas do poder. O Senhor estaremos numa festa com Ele. O Senhor tem uma festa preparada para nós. Por isso que a gente tem vida. Quando vier, a tribulação já está passando, claro. E se vier também não vai ser por ela, porque nem no tipo da tribulação, porque quem está com o Senhor, quem está com o Senhor não sofre. Quem está guardado nas suas armas não sofre. Nem o mal chegará até ele. Entendeu? Leia mais. Você já leu agora a fé sobre o martírio. Por causa de sua postura confessante e testemunhal, serão degolados pelo governo do anticristo. Eles, porém, não temerão perturbar o império do mal com o evangelho do rei. Morrem degolados. Está lá, no livro de Apocalipse 20, o versículo 4. Mas não deixa de falar. Esses são os que vieram. Diz João. Quem são, Senhor? Tu sabe. Tu sabe quem são esses? Filho, João, eles não sei, Senhor. Tu sabes, Senhor. Não me diga quem são eles. Eles não conheceram o povo tudo de outro tempo. Realmente ainda vão nascer. Ainda estão nascendo aí. Quem sabe se vai chegar um tempo que até se demorar esses que morrer, esses que torneiam, esses que vão ser da grande tribulação. Se o Senhor durar mais passar de 100 anos, todo mundo que está vivo aí vai morrer, né, irmão? Porque ninguém está ficando nem 100 anos mais, por a comparação. Toda essa população que está viva, que nasceu hoje, daqui a 100 anos não tem mais ninguém. É uma coisa melhor, não é? Porque não escapa ninguém, não vive mais 100 anos.
No milênio vai viver. No milênio vão viver. Diz que não haverá uma criança que morra com menos de 100 anos, considerada uma criança, e vai voltar a viver. Por isso que o Senhor vai dar 1000 anos, porque vai dar vida, ou vai viver igualmente, não vai no tempo de Adão, de Matusalém, daquele tempo. Vão viver muitos anos. Porque não tem doença. Deus transforma, o agrotóxico vai se acabar. Fertilizar essas coisas não existirá mais. O Senhor vai fazer tanto por aquele que está na terra. Vai mudar muito. Então, vai destruir as coisas que causam doença. E vai trazer só inverno bom e o gado de gozo sem precisar comer veneno, sem precisar nada disso. E a produção é grande, vai voltar a ter tudo novamente, caça, tudo campo. Porque no milênio é só abundância. Inverno todo ano sem parar, só não descerá a chuva na terra e o homem deixar de ir a Jerusalém. Segundo que pode ler em Zacarias. E essa será a praga daqueles que se levantaram contra Israel. Os olhos apodrecerão nas suas obras, e a língua apodrecerá na boca. O câncer estará na língua, e ele morrerá. Todos que se levantaram contra Israel. Por isso que vai morrer todo mundo, os inimigos de Israel, porque no milênio só entra, assim como a igreja vai entrar o povo obediente a Deus, também no milênio só entra os que estavam do lado de Cristo. O resto morrerá. Por isso que só entra esse povo para apropriar a barra. Mas assim mesmo, a raça humana se levanta contra Deus, não diz que Satanás soltar depois do rio. Porque a raça humana é assim. Bem, agora vamos ver, irmão, que a aula está chegando para nós terminar, a gente ver já esse outro tópico aqui, já explicamos um vai irmão aqui, irmão. O terceiro tópico, a proclamação dos 144 mil. Vamos ver que a Paulo mundo sobre os 144 mil, se a gente entender a hora que está passando. Pode ir. Além dos mártires oriundos de todos os povos e nações, haverá um grupo de 140 mil judeus, que também estará confessando a Cristo durante o governo do Anticristo. Pode continuar. Além das nações, dos povos diferentes, dos grupos, haverá um grupo de 144 mil judeus que proclamarão, que também estarão confessando a Cristo durante o governo do Anticristo. Não é? Pode continuar. A identidade dos 140 mil são israelitas, que se converterão a Cristo logo após o arrebatamento da igreja e precederão a conversão nacional de Israel, que se dará no final da grande tribulação. Por isso são tratados por Deus como as suas primícias. Esse povo dos 144 mil são tratados como primícias de Deus. Como primícias de Deus, porque eles são separados para proclamar. E logo após o final da grande tribulação, eles procederão à conversão nacional de Israel, porque eles que estiver vivos, com todos que aceitaram a palavra, eles começarão uma nova nação do milênio, do reino milenial de Deus. Está entendendo? Porque agora estão livres do mal. Todos juntos na sua terra e o mal foi eliminado. Porque todo ímpio será morto. Agora pode ler mais. A elevada posição dos 144 mil. Inferimos os textos sagrados que Deus os tomará para si após os terem assinalados. Isto porque, mais adiante, João os vê no monte Sião, acompanhando o Cordeiro, em sua testa o nome do Pai e do Filho. Interessante que João via na testa desses homens como fosse o nome do Pai e do Filho. Claro que nossa testa não vai caber o nome, mas ele viu uma coisa como se tivesse o Pai, o nome do Pai e do Filho na testa desses homens. Creio que isso seria um sistema que João via simbólico, mostrando que aquelas pessoas serviam a Deus verdadeiramente. Hoje o crente não tem nome escrito de Jesus nem do Pai aqui, mas quem é um crente fiel aqui na terra vai passando ali, os encarnados ali, vai um crente, é mesmo que está dizendo, ali é filho de Deus, ali é filho de Jesus, é irmão de Jesus, porque ele está fazendo a vontade do Senhor. Então João via como se estivesse vendo o nome do Pai e do Filho na testa desses homens. Tudo é uma coisa importante.
O crente não é diferente hoje aqui na terra. Aonde vai passando, eu na sociedade não conheço todo mundo, mas todo mundo me conhece. Quase todo. Por onde eu passo é o pastor, é o pastor. Quando alguns estiverem muito escondidos, podem dizer, é o pastor, porque são muito escondidos, às vezes não foi lá, ou se subir dentro de uma cidade direta, a gente não passou lá, mas o resto são conhecidos. Então vamos ver quem é que vai ler mais aqui. Já tem dois. Vamos ler, só lendo agora. O irmão, lê mais, irmão, vamos ler mais, mandar irmão ler esse o top, só lendo para a gente terminar, porque lê mais aqui no quarto top. A proclamação das duas testemunhas. Vamos lá. Se bastou Moisés para perturbar o Egito e Elias para conturbar o reino apóstata de Israel, o que não fará dois profetas semelhantes a eles, atuando conjuntamente? Sim. É o que se dará durante o governo do anticristo. Olha, se quando Moisés veio, perturbou o faraó, só o Egito, e Elias, o reino que apostatou da fé em Deus e seguiu a idolatria junto com Jezabel, Acabe e outro rei. Perturbou, Acabe chamou o perturbador de Israel, né? És tu perturbador de Israel? Elias disse, não. Eu não sou o perturbador de Israel, tu é que és o perturbador. Que seguisse a idolatria e deixasse Deus. Você é o perturbador. Ele não teve fogo nessa coisa. Era muita coragem o cara dizer isso na frente do rei que já estava procurando matar ele, chamar que era o perturbador. O profeta não tinha medo não. Custasse o que custe, ele dizia a verdade. Então, e agora? Esses homens perturbando o mundo inteiro. Tanto em Jerusalém, estão pregando em Jerusalém. Mas perturbando o mundo inteiro porque quem está seguindo o anticristo está ouvindo. Isso eles vão televisionar. Claro. No tempo, quando João disse, se for verás. Porque Deus já sabia que no final desses tempos tinha televisão, internet, que a ciência, ele tinha dito lá em Daniel, e a ciência se multiplicará. No capítulo 12 mesmo, você lembra? Porque ele disse, Daniel perguntou, ele disse, Daniel guarda essas palavras que é porque a ciência vai se multiplicar e tu irás nos teus dias, e como dizer, você não vai saber disso, porque você vai para aqui, mas não vai saber do significado completamente. É bastante você ser fiel a Deus. A Bíblia diz assim, sim. Então, vamos ver a identidade das duas testemunhas. Ninguém sabe direito. Quem serão as duas testemunhas do Apocalipse? Moisés e Elias? A Bíblia não o diz, por isso não quero especular sobre as suas identidades. Aprendi que não preciso ter voz quando a palavra de Deus se cala. São eles as duas oliveiras e os dois castiçais, que se encontram diante de Deus. Os dois profetas agitarão o reino do anticristo, desmascarando-o como emissário de Satanás e proclamando sobre toda a terra os juízos divinos. O seu ministério durará 1260 dias. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Eles são a mesma característica. Aqui é como eu já disse no início. Está mostrando, eu li em outro livro, em outras histórias dias atrás, porque era que esses homens vinham nesse sistema. Era para mostrar ao mundo que o mesmo Deus que operou no Egito, há centenas de anos para trás, é o mesmo que tem que ter. No dia, pode ser aqui mais de um ano para frente, quanto for que Jesus vem. Ninguém sabe. Pode dizer que ele vem já e para Deus tempo. Não existe tempo. Um dia é com 1000 anos e anos. Diz alguns historiadores que acreditam que quando Pedro comparou isso aí, ele comparava um dia com 1000 anos, o dia do sofrimento de Cristo, que parece que foi 1000 anos. Você passa um dia de sofrimento, não? Pede Deus, pede a Deus que termina, não é? Mas chegou outro dia de doença, pedindo a Deus, um dia você está bom, passa um mês, 2, um ano, todo mundo sabe, não sei nada. Aí você passa nada. Mas passa um ano doente, ou um dia doente, arriado, parece que é um inferno na vida. Ou uma noite de aperreio. Você pede a Deus, eu quando você está doente, pedi a Deus, mas não é no dia para ver a luz do sol. Parece que o sol vinha e melhorava. Porque doença de noite parece que piora, né? Está porque 144 mil e não 145 no lugar,
Mas que é 12, é 12 mil de cada tribo. Mas como é 12 tribos, em 12 vezes 12. É Deus trazendo, representando de cada tribo 12 mil pessoas. Aí, 12 vezes 12 é igual a... 1000 dúzias de dúzia, né? 1000 dúzias de, né? É 12 vezes 12 mil. Diz que é 1000, dá 1000 dúzias de 12, parece. Quer ver? Passa a conta aí. De 12. É 12 mil de cada tribo, né? Dá 144 mil. Então dá 1000 dúzias de 12. Uma comparação. Estava vendo isso sobre isso aí. Então, irmãos, aqui está, você leu até, as duas testemunhas estão lá pregando e eles têm as mesmas características para fechar o céu para não chover nos dias dele, para ferir a terra com o que ele quiser, transformar água em sangue, fazer o que quiser. Não é só o anjo diz que vai derramar, tá? Mas se eles quiserem fazer isso, se for preciso, eles pedem, eles só pedir a Deus e no instante eles têm autoridade, já têm autoridade para isso, na hora que eles quiserem, ou que Deus determinar que eles façam. Eles fazem o que Deus determinar. Leia mais, a morte das duas testemunhas. Vamos lá, que é a hora. Terminando o seu ministério de 42 meses, a besta os matará, e expoliarás os corpos na praça da cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, e todos se alegrarão com sua morte. Olha, sabe por que esta palavra aqui, que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra, Jerusalém nesse dia? Essa cidade não tem esse nome mal. Mas nesse dia ela está considerada Sodoma e Gomorra. Sodoma e Egito. Por que Sodoma? Pelo seu ato prostituto imoral que existia. E o Egito por um lugar de massacre, de destruição do povo de Deus, de matança do povo de Deus. Então, ela se torna nesse dia como que fosse Sodoma ou o Egito. Então, que espiritualmente se chama, mas Jerusalém é a cidade do Deus vivo, a cidade de Sião, a cidade da paz, a cidade santa. Esse não. E ela se tornará assim, porque o Senhor vai reinar dela e ela será santa para sempre. Aleluia. Amém? Leia esse restinho para a gente ler o outro. O outro só tem dois, para a gente pedir para nós lermos o Ressurreição das duas testemunhas. Depois de 3 dias e meio, Deus enviar-lhe-ás o Espírito de vida, pondo-os de pé à vista de todos. Em seguida, serão levados para o céu. Logo após o seu arrebatamento, a cidade será abalada por um grande terremoto. Diz a Bíblia aqui que nesse terremoto morreram 7 mil homens, não? Parece que é, né? 7 mil. A quantidade do texto parece. Quando ele não permite que os corpos sejam sepultados, deixa no segundo quem entender, como quem deixa no mesmo canto que ele morreu. Ele chegando, vai ter a hora dele chegar e poder matar. Que a Bíblia diz aqui em Apocalipse que na hora que eles tentarem fazer um mal a esse homem, é como que no canto que o cara planejou, aquela pessoa morra ou enquanto adoeça ou não tem poder de fazer. Se tentar, só em pensar em fazer o mal, já estão sendo prejudicados. Aí eles falam isso. Está entendendo? Eu acredito assim, não, se tentar mexer, não vai tentar morrer, ou coisa assim. A Bíblia não diz que é isso, mas diz que não poderão fazer mal. Uma coisa em pé. Aí como que eles falam o dia? Depois que o raio vão de novo, como o faraó contra Moisés, na caminhada, tem 2 atrás. Aí chega o dia que eles saírem dentro dele, quando terminar o ministério. Aí deixa lá os corpos, devem embalsamar, né? Porque não diz aqui na Bíblia, mas acredito que eles vai colocar os bálsamos e deixar lá no céu. Aqui, ó, e o povo chegando, tirando foto, mandando tudo, internet, todo canto. Aqui os perturbavam, eles se chamam perturbadores, porque ele não perturbava o rei da besta, dizendo que eles eram uns hipócritas, mentirosos, empregando o emissário de Satanás. Ele não tinha raiva. E o primeiro de raiva é Satanás, porque o anticristo é um homem usado por Satanás. O Satanás está nele, o dragão está nele. A antiga serpente, agindo, por isso que ele faz tudo isso. Aí eles alegam, mandam presente para outros governantes dos países, sabe que é do lado deles, e pensa que não, a voz do céu
Espírito de vida chega e diz, subem cá, eu vamos levando na presença. Aí eles casam o depois muito grande, porque se matar e a aparição tem que poderia ressuscitar no meio de todo mundo depois de 3 dias e meio, tempo que não tem condição de ninguém se levantar mais. Aí a voz chama eles subindo, eles subindo, na presença dos inimigos. Eles ficam tão parados que não podem mais fazer nada, nem inventar de atirar neles aqui, porque não tem mais força não. O terror é grande, mesmo que eles não acreditem, mas não tem. Aí nisso, quando eles aparecem, é um terremoto desce, abalando. Segundo o que entendemos, abalada, uma grande terremoto, a cidade será abalada, e o seu arrebatamento da cidade será abalada por um grande terremoto. Segundo o que lemos em Apocalipse, cairá muitos prédios nesse terremoto. Se mata 7.000, morre muito bem, é muitas casas. Leia o restante. Então, essas testemunhas, ao subir, traz um impacto muito grande. E o juízo começa a cair aqui. Vai lá. Irmão, novamente demais. O resto para a gente terminar para ir embora. Vem perto. É só por... A proclamação do anjo. Era o fim de tudo. Agora entra em cena um anjo solitário que proclama o Evangelho eterno. Toda a terra o ouve, sua mensagem é de arrependimento. Um anjo solitário. João vi, eis que eu vi um anjo proclamando o Evangelho eterno com grande voz, bradando no céu. Arrependemos. Continua a mensagem de arrependimento que Jesus começou a pregar, que João Batista começou a pregar. Arrependam-se. Creiam no Deus Todo-Poderoso, não decretam ao Cristo. O anjo proclamando a mesma voz. E nessa voz, o resto do povo que ainda estava duvidoso, ele entra agora em cena, em lugares que o Evangelho não pôde entrar, que alguém não permitiu. Na hora que entrando, eles mataram. O anjo agora entra e ele não pode fazer nada. Deus é muito bom, ainda manda um anjo pregar. Os anjos tinham desejo disso, mas nunca pregaram. Vai pregar no final de tudo. É o único que prega. Porque é o único que pode entrar. Como ser humano não tem canto de ninguém. Porque é entrando e morrendo. O exército não deixa entrar. Num país comunista, quem vai entrar pregando o Evangelho? É entrar teimando e morrendo. Preso, exilado, imediatamente. O anjo ele não pode. Senhor. E lá dos comunistas, em qualquer lugar ainda vai aceitar gente. Porque é Deus que vai converter. Leia mais. O anjo é evangelista. Os anjos são criaturas divinas, cuja função é adorar a Deus e zelar pelos que hão de herdar a vida eterna. No Apocalipse são encarregados de ministrar os juízos divinos. Eles são escritos ministradores, nos ajuda também, Deus manda, mas aqui no Apocalipse eles são ministros do juízo divino. Eles vão derramar taça, não é, irmão? No rio, nas águas, nos mares. Vão derramar nas árvores para queimar as árvores. Vão derramar para dar canhoto e destruir a terra. Deixar só nada mais. E assim a fome vai assolar. Porque vai acabar com a vegetação, com tudo. Aí a fome, não tem comida. A população do mundo é tão grande que morre, que segundo a Bíblia diz que é 1/3 da população. 7 bilhões já tem no Brasil, né, mais ou menos? Há dias que estava perto de 7 bilhões, você já passou. Quem sabe estatística aí do Brasil? Quem está estudando aí? Do mundo, não sei se já passou de 7 bilhões, até que era quase 7 bilhões de pessoas no mundo. Hoje, creio que estará nos 7 bilhões, se passar já, não sei do censo mundial. Só sei que aos anos entendidos já fala mais ou menos isso, de 7 bilhões. Vamos dizer que se o senhor vier daqui a uns anos mais, em 100 anos, ou 50, ou não sei quanto, faz uma comparação. Tinha chegado meio que está aumentando sempre, já está perto de 8 bilhões. Porque aumenta muito, né? Dentro de 100 anos aumenta muita gente. E 1/3 de 7 bilhões, quanto é que fica aí? 1/3 fica 2 bilhões e 300 milhões. Mais ou menos, né? E o resto morre. Aí dá muita gente morta, né? Muitos milhões de pessoas mortas, né? Muitos milhões de
Faça de milha, certo? Então, vamos morrer com os juízos de Deus. Lá na guerra, fome, peste, tudo terremoto, tudo bem. O Evangelho é eterno, vamos lá. O que é o Evangelho O eterno? que é? O mesmo que não É o Evangelho que pregamos e que às vezes é chamado de Evangelho do Reino. É o Evangelho que vem sendo proclamado desde o Gênesis. Sim, é o Evangelho que um dia Abraão ouviu do próprio Deus. Será este também o Evangelho a ser anunciado por ocasião do governo do Anticristo. Então, uma vez um incrédulo veio quer dizer aí, você segue uma igreja que começou um dia desse, tempo de Lutero, esse evangelho foi do tempo de Lutero, e você não te enganar, você não conhece nada não. Ou eu conheço o evangelho, que a Bíblia diz que o primeiro, e tendo Deus pregava o evangelho a Abraão, agora anuncia agora. Então Abraão é muito Lutero, meio de muita verdade, você não sabe nada não. Você é um besta, você não sabe de nada. Eu sigo um evangelho que vem desde o começo do tempo, principalmente, vou botar logo de Abraão, o patriarca que faz 70 anos. Você disse que eu estou ouvindo o evangelho apenas que Lutero, rapaz, um reformador, conheceu o erro que estava errado na igreja católica, que você está seguindo, e se converteu a Jesus Cristo para ter salvação. Deixe de besteira, você não sabe nada. Depois então não vem conversando besteira, você não sabe. Não vem conversar com cima de mim não, porque eu conheço um pouquinho da... Até o cara entender, você conhece muito sobre os seus estudos, agora dentro de Bíblia você não entende nada. Não entende nada. É um besta, como diz o pastor Severino, e Paraú, aqui. Paraú é aquela... Paraú, É uma cidade de Crioulo, né? É Paraú. O pastor Severino do Alvão, ele deixa um doutor cheio de coisa, aí o doutor falando, ele disse, começou a falar assim, ele disse, doutor, o senhor entende de medicina, o senhor estudou, agora de Bíblia entendo eu. Ele é preparado, ele sabe. O missionário é preparado, tem estudo e conhece a fundo das escrituras e assunto teológico principal. Critério de missões, todo canto, de África, todo canto ele conhece. Aí ele disse, de Bíblia entendo eu. O senhor não entende a Bíblia. Desculpe, a medicina é com o senhor. Eu não estudei medicina, agora de Bíblia entendo eu. Se quiser falar mais alguma coisa, vamos para frente. Aí eu amo Deus. Doutor querendo que tinha um anel no dente de medicina, de ginecologista, essa coisa, clínico geral. Não entende não, meu filho. Se nos converter a Jesus, isso aqui para ele é terrível. A Bíblia, lê o resto aqui. Mensagem de arrependimento, vamos terminar para entrar. não obstante a igreja já ter sido arrebatada, Deus em seu inexplicável amor continuará a estender a sua graça a um mundo perverso e impenitente, através de seu anjo, ministra a todos ao arrependimento. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, e as fontes das águas. Mesmo na pior apostasia da humanidade, Deus insistirá com os filhos de Adão, buscando levá-los ao arrependimento. Deus, diante de qualquer apostasia da humanidade, Deus insistirá com os filhos de Adão, quer dizer, buscando levá-los ao arrependimento. Por quê? Adão foi o primeiro que errou. Então todos pecaram e vêm no mesmo seguimento. Se não aceitar Jesus, estão distanciados. Deus continua. Vamos, irmãos, continuar firmes, certos que o seu dia vem nos buscar. E nós vamos estar com Ele e o juízo de Deus virá. Nessa noite que Deus abençoe e até amanhã. Estamos aqui de volta para o grande culto. Amém. Vamos ficar em pé. Deus é eterno, Deus poderoso, Pai, graças, Senhor, por tudo quanto o Senhor nos tem ensinado através da tua palavra, Senhor. Ó Deus, Pai, leva nos olhos, leva para os lugares. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Não há um dia tão especial, dia da escola dominical.
da comunhão entre os irmãos.